O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa é uma das frases mais famosas de um filme, um dos meus filmes favoritos, que chama Gladiador. Então, os gladiadores eram guerreiros profissionais que lutavam até a morte para entreter as pessoas na época do Império Romano. E um gladiador falou isso, que o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Se um homem assim entendia esse conceito, quanto mais nós temos que entender como discípulos de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 5, convido vocês a abrirem a Bíblia comigo agora. Nós somos apresentados a esse tema da eternidade. 1 Pedro 5. Versículo 10. Fala: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna. Eu gosto da expressão, sua glória eterna. Em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. É exatamente o que essa escritura fala. Que os nossos sofrimentos, e lembra, quando Pedro escreve isso para encorajar os cristãos no primeiro século, ele não está falando de sofrimentos, minha internet está lenta hoje, hein? Nossa, a Black Friday não estava tão barato quanto eu imaginei. Não, esses não eram os sofrimentos que Pedro diz. Os sofrimentos eram as perseguições que os discípulos sofriam, que colocavam eles na iminência da morte. Então esses eram os sofrimentos, e ele fala que são sofrimentos momentâneos, mas que irão resultar numa glória eterna. E esse é o título da nossa aula hoje, a glória eterna. Vocês estão comigo? E por coincidência, vejam só, por coincidência, esse é o slogan da Copa Libertadores da América, que terminou ontem. E o resultado, acho que eu não preciso falar, né? Acho que vocês já sabem quem ganhou a Libertadores ontem. Temos algum palmeirense aí animado hoje? Então, gente, mas vamos focar na palavra de Deus, amém? Para isso, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos hoje como igreja, podendo falar não de algo perecível, não de algo passageiro, ainda como um título de futebol. Pai, daqui um mês, alguns meses, alguns anos, Pai, claro, ainda vamos lembrar disso, mas Pai, não vai importar tanto quanto importa agora. Sabemos que a vida é feita de coisas assim, que no instante parecem super importantes, mas depois de um tempo, elas logo passam. Mas a verdadeira glória eterna, ela existe somente com o Senhor, com seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para imitar o coração de Jesus. Então, por favor, Pai, chegue nos nossos corações por meio das Escrituras. Te amamos, te oramos em nome do seu Filho. Amém. A glória eterna. Vamos ver hoje nas Escrituras qual é a verdadeira e única glória eterna. João capítulo 9, versículo 38. João 9, 38. Só para dar um pouco de contexto. Aqui João 11, 38. Aqui Jesus,
ele está prestes a fazer um dos maiores milagres da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha morrido, ele era próximo de Jesus, e ele era irmão de Marta e Maria, e elas sofreram muito com a perda de Lázaro, e por isso que elas chamam Jesus, porque elas sabiam que Jesus era poderoso, ainda que ele tinha poder sobre a morte. Jesus vai até Lázaro, ele chega depois de 3 dias, e a tradição judaica acreditava que a alma pairava sobre o corpo durante 3 dias, depois da morte de uma pessoa. Então, a partir do 3º dia, já não existiria nenhuma conexão mais entre corpo e alma. Então, por isso talvez Jesus faz questão de esperar 3 dias para ir até Lázaro. E quando ele chega lá, claro, temos a famosa escritura que Jesus chora para demonstrar o amor que ele tinha por Maria, mas também por Lázaro. Todos ficam comovidos nessa cena, mas nós vamos pular para o final, para quando Jesus de fato faz esse grande milagre, aqui no capítulo 38. Diz a Bíblia: Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Então, olha como era relevante o fato dos dias aqui. A própria Marta, ela cita que era o 4º dia já. Então, era praticamente impossível que qualquer tipo de milagre acontecesse nesse momento. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Nós vemos aqui um dos maiores milagres da Bíblia. Mesmo na Bíblia, não era algo tão comum alguém ressuscitar. Em todo o Antigo Testamento, só existem 3 relatos de ressurreição. Alguém fisicamente ressuscitando dos mortos. Em todo o Novo Testamento, são 7 casos, incluindo Lázaro. Então são 10 casos de ressurreição em toda a Bíblia. Não é algo muito comum. Mas o que chama a atenção no caso de Lázaro é que ele foi ressuscitado no 4º dia. Até então isso foi algo inédito. Todas as outras pessoas, se você vê, elas são ressuscitadas instantaneamente ou muito próximo da morte delas. Agora aqui não, ele já cheirava mal, imagina isso. Um corpo já em estado de decomposição. Jesus tinha poder. Mas é interessante o que ele fala para Marta no versículo 40. Ele fala: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Uau. Daqui vamos tirar nosso primeiro ponto de hoje. Veja a glória eterna. Então, não só temos que saber que a glória eterna é algo que existe. Temos que poder ver essa glória. Precisamos visualizar a glória de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero chamar a atenção a algo aqui. Não é algo tão intuitivo quanto a gente possa imaginar. Imagina essas pessoas. Elas viram um morto já em decomposição sair do sepulcro. Quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, levanta. Lázaro saiu. Eles viram isso acontecer. Mas Jesus fez isso, e ele diz isso na oração dele, para que as pessoas entendessem que ele era o Filho de Deus. Mas depois de ver esse milagre, será que foi suficiente para todos ali crerem? Olha João 12, que interessante, versículo 9. João 12, 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então, eles queriam ver Lázaro agora, não só Jesus. E será que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma festa para Lázaro, cantar parabéns por Lázaro ter ressuscitado. Versículo 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro,
pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Ainda ver o milagre de Lázaro, ver um morto que ressuscitou, não foi o suficiente para os líderes dos judeus, os sacerdotes, crerem e verem a glória de Deus. Você pode estar ainda na igreja hoje, vendo os batismos, vendo os milagres, e ainda assim não crer na glória de Deus. Ainda assim ter dúvidas no seu coração, ainda dúvidas da existência de Deus, mas dúvidas além dessa. Entende? Dúvidas em relação a Deus, se Deus realmente ele é poderoso, se Deus, entende? Ver a glória de Deus é muito mais profundo do que ver algo com seus olhos físicos. É isso que Jesus quer nos ensinar. É o que ele fala para Marta, ele fala: eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, esse é o insight. Nós temos que crer antes mesmo de acontecer. E aí sim nós vamos ver a glória de Deus. Jesus, olha como ele ora em João 11. Ele ora já agradecendo a Deus, porque ele sabia que Deus ia ressuscitar Lázaro. Às vezes não é assim que a gente ora, né? Às vezes a gente é mais como os discípulos em Marcos 8. Vamos ver. Marcos 8, versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão. Marcos 8, eu estou no Marcos 7. Marcos 8, 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Então, quando pedirem comidinhas para o culto, não se esqueça, amém? Os discípulos esqueceram. Amém, às vezes a gente esquece, faz parte, eles esqueceram. A não ser um pão que tinham consigo no barco. Imagina o estado desse pão. Sabe quando pedem para alguém levar comida? Traz um pão. Aí a pessoa acha um pão na bolsa dela, com mortadela, que está há 4 meses lá dentro. Aí ela fala: bom, já que eu esqueci, Deus abençoa, pelo menos tem um pão aqui, né? Aí coloca o pão lá. Não é verdade? Versículo 15, advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então Jesus aproveitava cada pequena situação para tirar algo espiritual. Então ele aproveitou essa situação do pão para falar de algo espiritual, né? Falar da hipocrisia dos fariseus, da hipocrisia de Herodes. É disso que ele está falando. Mas olha o que os discípulos entenderam. Eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Então eles estavam muito culpados, né, de ter levado pão. Versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Uau. Jesus faz um questionamento muito profundo aqui. Ele diz que nós podemos ter olhos e ainda assim não ver. Nós podemos ver os milagres aqui no reino de Deus, semana após semana, e ainda assim não crer. E quando eu falo milagres, não são só os batismos. Sabemos que esse é um milagre moderno, amém? Mas um casamento como tivemos ontem de Jonathan e Tânia, esse é um milagre moderno também. Foi incrível, irmãos, poder ver a Tânia entrando vestida de branco. E a gente saber que esse branco não é só pela cultura da nossa época, não é só pelo costume de usar branco, era um branco da pureza que eles tiveram. Durante os 2 anos e meio que eles namoraram e noivaram, eles foram sexualmente puros. E o primeiro beijo que eles deram aconteceu ontem no altar, como casados. Olha que milagre, não é mesmo? E agora eles estão lá na lua de mel. Então, você pode até mandar mensagem para o Jonathan, mas eu mandei ele desligar o celular. Ele vai ligar só daqui 1 semana, amém?
Então, é um milagre. Ainda o Jonathan poder casar, amém? Tânia estava extraordinária e ele muito simpático, como todos os noivos sempre. Entende? Mas podemos ver ainda milagres assim e duvidar. Duvidar se é possível ser puro. É possível ser puro, amém? Não é algo especial que Jonathan e Tânia têm. Mas o que eles têm é acreditar antes de receber. Eles acreditaram. Eles trabalharam duro pelo relacionamento. Não só pela festa, ainda que envolve muitos gastos e planejamento, mas eles trabalharam duro para ter um relacionamento que agradasse a Deus. E nós temos que crer que isso é possível com a gente também, antes de receber. Como a gente é muitas vezes? A gente é como os discípulos. Deus quer nos ensinar uma lição espiritual muito maior. Estamos observando as coisas materiais, as coisas supérfluas, aquilo que não temos. Não é muitas vezes assim? Parece que a gente só quer aquilo que a gente não tem, não é? Parece que a gente só precisa o que a gente não tem. E quando a gente tem, não temos gratidão. E aí com isso não vamos ver a glória de Deus. Não é? Muitas vezes a gente pensa, nossa, que surpresa, eu consegui um trabalho. Como que eu consegui um trabalho? Às vezes a gente pensa, nossa, eu estou surpreso, porque meu bate-papo foi frutífero e batizou uma pessoa. Às vezes a gente pensa, nossa, eu não acreditava que fulano ia mudar, mas mudou, eu não consigo acreditar até agora. Por que pensamos assim? Porque temos um coração endurecido, muitas vezes. Quando você não tem fé e acredita antes de receber, o seu coração se endurece. E ainda quando acontece algo que você esperava, ou ainda que acontece algo que você estava orando, ainda assim você não crê. E com isso você não vê a glória de Deus. Isso é algo muito profundo, não é? E o meu encorajamento para nós aqui hoje é: faça como Jesus. Quando você for orar, peça coisas a Deus. Mas quando você for orar, ora já agradecendo. Então, você ora, Deus, muito obrigado por esse trabalho. Ainda que você não tenha nenhum trabalho. Ainda que ninguém te mandou nem uma entrevista de emprego, nada. Já ora agradecendo. Entende? Ora já agradecendo por fruto no seu bate-papo. Ora já agradecendo pelo coração de alguém que você quer que mude, ou pelo seu próprio coração. Às vezes é difícil acreditar, né, que a gente mesmo pode mudar. E aí o nosso coração se endurece. Mas ora, Deus, muito obrigado, porque eu sei que eu já sou um homem, eu sei que eu já sou uma mulher diferente aos seus olhos. Eu já te agradeço. E aí quando acontecer, você vai ver a glória de Deus. Você vai falar, nossa, eu orei por isso. E por isso eu não estou surpreso, porque eu já sabia que ia acontecer. Vocês estão comigo? Para ver a glória de Deus, temos que acreditar antes de receber. Segundo e último ponto, vamos em Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Então, só um conselho, se alguém te faz um pedido assim, chega em você, olha, eu quero que você me faz o que eu vou te pedir. Faz como Jesus e pergunta o que é primeiro. Ele fala, o que vocês querem que eu faça? Muito sábio Jesus, não é? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Uau! O que é incrível de Tiago e João é que eles tinham fé. Eles acreditavam que eles iam ver a glória de Deus, que eles iam ver Jesus na glória dele. E eles tinham uma missão, olha isso. Eles queriam assentar um à direita e um à esquerda. Eu acho que eles arquitetaram esse plano, né? Talvez eles discutiram quem vai sentar na esquerda ou na direita. Eu quero a esquerda. Então eu pego a direita, João. Imagina? Versículo 38. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles.
Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essa coisa, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos várias lições aqui. Claro, Jesus acaba falando sobre uma lição de servidão. Como discípulos, nós queremos servir, amém? Queremos ter o coração que Jesus teve. Ele diz que nem ele veio à terra, sendo filho de Deus, para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para dar a vida a muitos. E quando Tiago e João pedem para sentar à esquerda e à direita, ele questiona: vocês podem beber o cálice que estou bebendo? É verdade, vocês podem. Era o cálice do sofrimento. Quando ele fala o cálice e o batismo, não é um batismo em água aqui. É o batismo do sofrimento dele. Então aqui é um sentido figurado da palavra batismo. Então eles iam sofrer o que Jesus estava sofrendo. E nós sabemos que João e Tiago, eles morrem como mártires. Entende? João foi o último. Ele morreu. Ele não deixou de ser um mártir, ainda que ele foi o último a morrer. E ainda que ele morreu diferente dos outros apóstolos. Mas eles sofreram muito. Isso é inegável. Mas Jesus fala: o sentar-se à minha direita e à minha esquerda na minha glória, não cabe a mim conceder. Então, olha que interessante, Jesus era 100% Deus, sem dúvida, e 100% homem. Mas ainda sendo Deus, Jesus ele estava limitado como homem. Ele estava limitado no tempo, no espaço e ainda no entendimento que ele tinha de certas coisas. Ele sequer sabia quem ia estar à direita e à esquerda dele, mas ele sabia que essas pessoas foram preparadas. Entende? Ele fala sobre assentar-se na glória dele. Imagina isso. Então Jesus e 2 pessoas assentadas. Imagina, quem será que são essas pessoas? Será que vai ser o Lucas Tria? À direita de Jesus? Será que Jesus preparou para ele um lugarzinho ali do lado dele? Você pensa: não, o Lucas tem muito pecado. Talvez não, Lucas. Será que é o Fu? Não. Mas o Fu está no coral. O Fu lidera canções. Será que ele quer ouvir uma canção ali do Fu do lado dele? Entende? Quem será que vai estar sentado? Vamos entender algo antes de mais nada. Em João 17. E esse é o nosso segundo ponto. Se assente na glória eterna. A ambição é neutra, amém? Ambição não é algo bom nem ruim. João 17. Jesus não repreendeu Tiago e João por eles terem tido ambição aqui. Então será que nós podemos ter essa ambição? De estar à direita e à esquerda dele? João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Uau. Nós estamos aqui vendo os momentos finais de Jesus, em João 17. Ele já está no final da vida dele aqui na terra, e ele faz essa oração que a gente acabou de ler. Ele ora para que Deus glorificasse a ele, naquele momento que ele iria para a cruz. Mas é interessante, aqui temos um insight no versículo 4. Jesus fala: eu te glorifiquei na terra. Como? Completando a obra que me deste para fazer.
Muitas pessoas hoje no mundo religioso falam sobre dar glórias a Deus. Esse é um conceito bem comum, não é? As pessoas acham que quando elas estão com a mão levantadas, cantando, elas estão dando glória a Deus de alguma maneira. Elas acham que quando você fala glória, você está dando glória a Deus. Mas o que significa dar glórias a Deus, biblicamente? Segundo Jesus, dar glória a Deus acontece quando você completa a obra dele. Qual é a obra que Jesus nos chama a fazer? Ele nos chama a fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, batizar esses discípulos e continuar ensinando eles. Mas é interessante, não é? Jesus, ele não entendia bem, ele não entendia talvez 100% ainda, em que momento ele mesmo, como Jesus, iria dar glórias a Deus. Ele ora por isso, ele sabia que isso ia acontecer, ele tinha fé, amém? Mas ele não tinha total entendimento, ele não sabia quem ia estar na glória. E aqui ele ora ainda, Deus, glorifica-me junto a ti. Então ele pede a Deus, para que Deus se glorificasse com a obra que ele tinha para fazer. Mas ele não tinha todos os detalhes ainda. Mas o que é importante daqui? Entender isso, que dar glórias a Deus significa completar a obra dele. Em que momento Jesus completou a obra dele? Lucas 23. Última escritura de hoje, Lucas 23. Vamos lá, irmão, se você está com sono, toma um cafezinho, tem lá no fundo, você pode ficar em pé. Dê glórias a Deus, amém? Completa a obra dele. Fica acordado até o fim. Vai lá, pega um cafezinho, de verdade. Ninguém vai ficar chateado. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lembra a pergunta que Jesus não sabia responder? Afinal, quem que ia estar sentado à direita e à esquerda dele quando ele estivesse na glória? Bom, a glória de Jesus é a cruz. Quem estaria à direita e à esquerda dele? 2 ladrões. 2 ladrões. Quando a gente pensa em se assentar na glória, a gente pensa um troninho, não é? A gente pensa uma cadeira que faz massagem, não sei o que a gente pensa, mas não foi nada disso. O assentar-se na glória de Jesus foi preparado para esses 2 homens. E um deles se converteu. Um deles teve o pecado perdoado por Jesus, ainda na cruz. E Jesus fala para ele o que todos nós queremos ouvir um dia, não é? Hoje você estará comigo no paraíso. Tem um amigo meu que ele fala, é uma frase que ele gosta muito. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu e Bia fomos na Black Friday. Falamos, vamos na loja aí, ver se é verdade, né? Essa Black Friday aí. E fomos lá sexta-feira, né? Vamos no dia. Vamos aproveitar algumas promoções. Chegamos lá, a gente não achou quase nada barato, a gente ficou com raiva. E ainda além disso, eu peguei um carrinho no supermercado. A gente penou para achar 2 coisas que estavam baratas ali. E a gente colocou no carrinho. E dentro do carrinho, eu coloquei a minha blusa de frio, que estava um pouco quente. Eu falei, vou deixar aqui a blusa, tudo bem. Tinha minha chave de casa, estava minha carteira antes. A sorte é que eu tirei a carteira um pouco depois. Mas a gente deixou o carrinho um pouco de canto. E quando a gente estava olhando outra coisa, a gente voltou e não tinha carrinho mais. Então, o bom é que a gente não tinha pagado pelas coisas, mas a minha blusa tinha sumido. Eu gostava muito dessa blusa. Então, sabe aquele momento que você sente uma perda? Que você se sente, enganado, que você fica com raiva, alguém pegou meu carrinho e minha blusa.
E é um momento assim, se você já foi assaltado, você sentiu isso, ou roubado, ou perdeu o celular de alguma maneira, você já teve esse sentimento de vazio, é um vazio difícil de explicar. É um vazio que, você se sente muito tolo na hora, não é? Você pensa, nossa, essa coisa que eu queria tanto, ela não está aqui mais. E eu comecei a procurar no supermercado o carrinho. Eu fui lá, procurei, não achei. Aí eu achei um carrinho cheio de coisas e minha blusa estava jogada por cima, no meio das coisas. Fui correndo, abracei minha blusa. E do lado tinham colocado as coisas que estavam dentro do carrinho. Que loucura, não é? Roubaram o carrinho no final de tudo. Não roubaram a blusa e nem as coisas, roubaram só o carrinho. Mas eu pensei, caramba, como a gente é fixado pelas coisas materiais muitas vezes, não é? Como a gente esquece o mais importante. Quando João e Tiago pediram para se sentar, talvez eles estavam pensando isso. Um trono físico, eles não entendiam a profundidade do pedido deles. E assim nós somos muitas vezes. Nós damos tanto valor para essas coisas passageiras, perenes, que nós esquecemos que as coisas eternas, elas têm muito mais valor. Não é? Essa foi uma pequena lição que eu pude aprender nessa última sexta. Mas é uma lição que nós podemos aprender, né, aqui hoje por meio das Escrituras. Fico muito inspirado de saber que temos pessoas aqui abraçando coisas eternas, valores espirituais. Quando eu penso em pessoas assim, eu penso em Valdemar e Fernanda, que estão aqui visitando a gente hoje da Igreja do Rio. Eu fiquei um pouco chateado porque aqui na pré-reunião antes do culto, eu e o Fu, nós fizemos, Valdão, e ninguém lembrava que é isso. Olha isso, ninguém deu risada, tá vendo? Não só as pessoas da antiga lembram disso, né? Então, era uma pequena brincadeira que a gente fazia com o Valdão. Bom, para quem não conhece, o Valdemar se batizou em 2012, aqui na igreja em São Paulo, eram pouquinhos discípulos, a igreja devia ter, com certeza, menos de 50 pessoas. A Fer se batizou, se eu não me engano, em 2013, ou 2013, certo? 2013. 2013, e são grandes amigos nossos, né? Valdemar estudou a Bíblia comigo, participou do meu estudo de trevas. Eu lembro que saí do estudo, eu falei, nossa, eu estou muito animado assim, os pecados do Valdemar. Agora. E na época eu não era discípulo, eu contei para a Bia alguns. Perdão, irmão. Mas ele estudou a Bíblia comigo. Eu tenho uma gratidão eterna pelo Valdemar, porque ele me ensinou princípios espirituais eternos, que vão ficar eternamente marcados na minha vida. O impacto que ele fez na minha vida, eu nunca vou esquecer também esse dia. Um dos últimos estudos bíblicos que a gente estava fazendo, e choveu muito. Eu lembro que eu fiz ele andar, eu não lembro por que razão, mas eu lembro que a gente tomou muita chuva nesse dia. Eu falei, desculpa, irmão, eu te pago uma cadalora depois. Uma pizza e eu paguei, amém? Mas ele não estava fixado na pizza, porque a pizza é algo passageiro. Ele estava fixado em causar um impacto eterno na minha vida. E ele não parou em mim. Valdemar e Fer, eles causaram um impacto muito grande aqui em São Paulo. E agora eles são missionários já há alguns anos lá no Rio de Janeiro. Se mudaram para lá para poder pregar a palavra de Deus também. Eles têm feito um trabalho incrível. Temos ouvido coisas extraordinárias deles sempre. Eles servem muito, eles trabalham duro. Claro, eles têm o trabalho deles, mas eles trabalham sem cessar para Deus. E eles são exemplos, inspirações para nós. Por quê? Porque eles não só veem valores eternos, eles querem se assentar, eles têm essa ambição de fazer o máximo possível para Deus, o maior impacto possível. E por isso vocês nos inspiram, queridos irmãos. Então é isso, gente. Eu espero que a pregação de hoje, em conclusão, tenha nos inspirado a poder olhar para coisas eternas hoje. Não é? Porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então vamos fixar os nossos olhos nas coisas eternas. Vamos acreditar antes mesmo de receber. Porque se cremos, vamos ver a glória de Deus, pelo que Jesus mesmo diz. E não só isso. Vamos ter essa ambição de fazer algo para Deus, algo grandioso. Ainda como Pedro, Tiago e João tinham. Ainda que eles não entendiam totalmente o que eles pediram.
foi bom, que eles tinham esse desejo de fazer grandes coisas, e que bom que temos exemplos para poder imitar aqui. Então é isso, irmãos, vamos perseverar, até um dia podemos estar com Jesus, com esse ladrão que ele salvou na cruz, um dia no paraíso, e aí sim, vamos entrar finalmente na glória eterna com Deus, e para Ele seja glória, amém.